Muito bem. Professor Hamid, mais uma vez, obrigado pela presença. Hoje somos nós dois, hein, professor? Vamos lá. Vamos lá. Professor, está aqui no caderno cotidiano da Folha de São Paulo. Futuro médico erra definição de gripe suína. 61% dos alunos do último ano de medicina, que participaram de prova do conselho da categoria, não souberam explicar o que é a doença. Professor, aluno de último ano já não está atendendo aí em postinhos de saúde, no pronto-socorro lá do Hospital Escola e por aí afora? Lá no pronto-socorro, bom dia. Lá no pronto-socorro tem realmente, mas só que existe uma assistência do docente, do professor. Agora, posso te garantir que em relação a essa notícia, que os nossos alunos aqui, da Federal do Triângulo Mineiro, eu vi essa notícia na Folha de São Paulo de ontem, eu tenho certeza absoluta que eles acertariam essas que estão aí, as outras eu não posso falar, que são perguntas primárias para qualquer médico. Quer dizer, não souber o que é gripe suína, por exemplo, que é uma das questões que 77% dos examinandos erraram. Quer dizer, mesmo que não estudasse medicina, devia saber, porque a mídia abordou esse tema, né? Inclusive, mas aqui também, né? Essa que é a informação de qualidade para a população. Informação de qualidade. Professor, mas eu me pergunto, o menino está se formando. Normalmente ele parte para o interior, porque é onde há melhor oportunidade de trabalho, né? E normalmente ele vai atuar sozinho. Como é que fica a população com um único médico na cidade que não sabe sequer diagnosticar uma gripe suína? Bom, aí tem dois aspectos a serem abordados. Primeiro, onde ele foi formado, né? E segundo, que esses médicos que são formados dessa forma, eles vão trabalhar no serviço público, porque os melhores, eles vão para a iniciativa privada. Quer dizer, no fundo de tudo isso, quem é culpado? É a política de educação do Brasil. E essa política de fundar a escola de medicina. No Brasil tem 172 escolas de medicina, com uma população de aproximadamente 250 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, com uma população quase 300 a 400 milhões de habitantes, tem apenas 80 escolas. Então, o funil de passagem é pequeno. E depois, outro problema, são escolas particulares, não vamos dizer todas, que não tem hospital de ensino. Não tem hospital. Como é que vai se ensinar medicina só no livro? Professor, nós vemos aí a questão daqui, é muito discutível, do exame de ordem para os advogados. Sem ser aprovado no exame de ordem, o bacharel em Direito não pode exercer a advocacia. Há muitas queixas, para alguns é uma forma de promover a reserva de mercado, porque passam em cerca de 30% apenas dos bacharéis. Mas quando se trata de vida humana, como é o caso da medicina, não se justificaria um exame nesses moldes, não? Eu acho que justificaria, inclusive, essa prova aí foi do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e ela não é obrigatória, é facultativa, né? É para aferir como é que está a situação da medicina no Brasil. Agora, tem um dispositivo legal na lei que diz que o indivíduo que recebe um diploma de médico, ele está apto a praticar a medicina em qualquer lugar do país. Logo, uma obrigação de fazer a prova, ela é inconstitucional. E é por esse motivo que não se faz a prova obrigatória para médico. Presumo eu. A doutora Eliane Gotti esteve aqui a semana passada e fez gravíssimas acusações aqui. Segundo ela, no que se refere a cirurgias de catarata, alguns profissionais oftalmologistas
tem denegrido os serviços prestados pelo Hospital Escola nesta área na tentativa de angariarem clientes para os seus consultórios. E durante a conversa, a doutora Hélia chegou a sentenciar aqui que 60% dos médicos são picaretas, por um motivo ou por outro. O senhor, que é um profissional que cuida muito, zela muito pela questão ética, nós podemos dizer que se chega a um grau tão elevado assim de profissionais que patinam nas questões éticas? Olha, eu não chegaria nesse nível, né? Eu não sei, porque às vezes a informação que eu tenho é diferente da informação que outras pessoas têm, inclusive a Hélia. Mas do meu ponto de vista, eu acho que se existe algum número, se existe o ônus da prova, cabe ao acusador, não ao acusando, esse número deve ser mínimo. Que existe como existe em todas as profissões, né? Agora, é diferente picareta, que até pode ser um indivíduo bem formado, do indivíduo que tem desconhecimento de causa. É um pouco diferente. Agora, picareta, isso aí é difícil de falar, porque a picaretagem é algo difícil de quantificar. Professor, e tem crescido aqui, sobretudo em Uberaba, as reclamações contra os resultados de exames de laboratório, sempre questionados. E na semana passada nós até nos referimos aqui a um determinado exame nessa condição. Quem é que é o responsável por aferir esses resultados, professor? Não tem nenhum órgão que controla os laboratórios, não? Existe um certificado de qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica que supostamente, em tese, ela faz uma aferição da qualidade do laboratório através de vários questionários. Se faz isso, se faz aquilo, se faz aquilo. E aqueles laboratórios que obedecem a essas regras, elas recebem um certificado de qualidade. Agora, nem todos os laboratórios se submetem a esse questionário. E nem todos têm o selo. E vamos admitir também, mesmo os que têm o selo, não significa que a qualidade seja 100%. Porque o grande problema da medicina é o seguinte, é o lucro. Médico tem que ganhar? Sim. O lucro faz parte do mundo capitalista. E o médico vive porque ele tem casa para pagar, tem aluguel, tem filhos para educar, ele tem que ganhar. Só que tem que fazê-lo com todos os critérios de honestidade. Aí, por exemplo, nessa reportagem dos erros cometidos, se diz o seguinte, que os piores médicos vão para o serviço público, porque ele paga menos. E os melhores vão, como eu disse, para a iniciativa privada. Então, não há milagre na face da terra. Quer coisa de boa qualidade? Ela custa caro. E tanto é verdade que as autoridades, elas não vão tratar nos hospitais públicos. Você já viu algum? É difícil. Então, em última análise, quem é o culpado? Ou culpada? É a política brasileira de saúde e educação. Professor, mas quando se diz que o profissional mal formado vai para a rede pública e o bem formado para a iniciativa privada, não há uma certa dose de exagero nisso aí também, não? Não é uma generalização perigosa? Não, toda generalização é perigosa. Por isso que falar que um percentual X de médicos é desonesto, né? Esse percentual, se for exageradamente grande, provavelmente deve ter um viés de erro, né? Quer dizer, ninguém pode fazer julgamentos do que as pessoas dizem, que às vezes a pessoa diz, pode estar falando com razão. Eu estou falando que, na minha perspectiva, a generalização é perigosa. Como a unanimidade também o é. O que Ulisses Guimarães falava? Toda unanimidade é burra. Por isso que quando alguém do Senado, todo mundo aprova por unanimidade, é porque não existe oposição. Onde não existe oposição, não existe democracia.
Perfeitamente, professor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Professor Hamid, tem telespectador aqui curioso para explorar os seus conhecimentos e ficar sabendo como surgiram, por exemplo, o raio-x, tomografia, como é que foi essa descoberta da anestesia, dos corticoides, dos antibióticos. O senhor pode nos dizer sobre isso? Eu queria fazer uma ressalva primeiro aqui em relação àquele assunto anterior, que essa afirmação que os médicos do serviço público são piores do que os outros é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não minha, porque eu não faria uma afirmação dessa. E está contida nessa matéria. Inclusive, Wellington, tem serviços públicos de excelência no Brasil. Quer dizer, Instituto Nacional do Câncer, serviço público. Fundação Oswaldo Cruz, é a mais séria instituição de pesquisa do país, não tem médicos. Então, toda generalização é burra. Sobre isso, Wellington, eu acho que essas grandes descobertas da medicina mereceriam, até para a classe médica, conhecê-las. Os médicos não sabem, professor? Não sei. Só que o Cícero, o grande senador da República Romana, jurisconsulto, aquele que falou que não basta a mulher de César ser honesta, precisa parecer honesta. Ele afirmou isso. Ele disse o seguinte: quem não conhece o que aconteceu antes, continua sempre menino. Então, não cresceu. Então, a história da medicina é para louvar esses nomes. Né? Por exemplo, o raio-x, que foi uma história fantástica, né? Não foi ao acaso. Ela pode ter sido um acidente de percurso de um físico chamado Wilhelm Conrad Röntgen, nome alemão complicado. Né? Ele não conseguiu tirar o diploma do curso secundário, não entrou na universidade. Aí um físico famoso suíço, vendo as capacidades dele, o convidou para trabalhar lá, no laboratório dele. É uma história muito longa, vamos tentar resumir. Existia um negócio chamado de raios catódicos. Né? Tinha uma ampolinha de vidro e o indivíduo dava uma descarga elétrica para ver o que acontecia. E ela tinha uma janelinha de alumínio. Né? Ele fez essa pesquisa no escuro e percebeu, tinha uns filmes de fotografia perdido numa caixa de madeira. Estava lá encostado, inocentemente. Quando ele dava a descarga, um dia ele abriu essa caixa de madeira e viu que os filmes ficaram claros, perderam a utilidade, queimaram, vamos dizer. Ele ficou intrigado com isso, né? Ele falou, não pode, por que aconteceu isso? Ele achou que podia ser porque estava a janela aberta, tudo. Ele pegou, fechou a janela, tudo, fez nova experiência. E continuou queimando, né? E uma certa hora, ele viu uma fluorescência na hora que disparou, né? Disparou aquilo, ele viu uma luz verde amarelada no escuro. Aí ele ficou doido, né? Ele pegou uma hora, inadvertidamente, pegou um cachimbo, colocou em cima dessa chapa fotográfica, né? E percebeu que saiu o retrato do cachimbo ali. Ele falou, deve ter alguma coisa aqui, né? Deve ter algum raio, alguma substância que nós não conhecemos. E ele ficou 3 meses doido, não comia, não dormia, porque ele tinha descoberto alguma coisa ou ele estava ficando louco. Ele falou para ele mesmo. Aí o que ele fez? A mulher dele já acaba quase brigando com ele, né? Chamava Berta. O que ele fez?
ele chamou a mulher, porque ele sabia que tinha descoberto uma grande coisa. Chamou a mulher dele, não contou nada para ela, falou: você vai colocar a mão aqui, em cima dessa chapa, porque eu vou fotografar a sua mão. Naquela época ninguém sabia que existia alguma coisa que atravessava o corpo humano. Quando ele fez a experiência, em cima da mão da mulher, apareceu a mão dela. A mão dela, inclusive, no lugar que tem um anel, aquele local mais escuro, que é metal. Isso aí é original. É original, é a primeira radiografia da história. No lugar que está mais escuro era metal, devia ser de ouro, como o chumbo, né? O cachimbo dele. Ele fez experiência para ver isso. Aí atravessou e saiu a fotografia da mão. Primeira radiografia da história. Aí teve a turma dos invejosos que outro tinha reclamado da descoberta, etc. Não publicou. Tem que publicar. Ele deixou esse segredo. Durante 4, 5 meses ele escreveu e mandou enterrar o escrito, que é esse trabalho dele, em caso de catástrofe, ele ficar sendo o pai da criança. E assim foi a descoberta do raio-x. Uma descoberta como esta deixa o sujeito milionário, professor? Naquela época, acho que não. Embora ele foi condecorado depois pelo rei da Prússia, né? Porque naquela época a Alemanha, a Suíça, tudo era o Império Austro-Húngaro, né? Ele foi condecorado depois pelo rei, foi almoçar com ele, né? Essa era a suprema glória. É, amigo do rei, etc. Mas aí teve um detalhe histórico também. Isso foi em 1900 e pouco, né? Essa descoberta do raio-x. Aliás, exatamente em 1895, quando surgiu a Lei Áurea no Brasil, antes da abolição da escravatura. Foi a descoberta do raio-x. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa dessa descoberta. E 30 anos depois, mais ou menos, o Hitler, todo mundo sabe quem é, o médico dele falou que precisava fazer uma radiografia. Porque ele tinha diarreia, problema intestinal, etc. Gostava de fazer aquelas lavagens intestinais, né? O Hitler quis mandar executar o médico, que pediu a radiografia, porque o imperador, né, o Hitler, ninguém podia vê-lo por dentro, que era um sacrilégio. Quase corrente quem paga o pato, né, por causa disso, por causa da descoberta. Então, essa descoberta do raio-x, inclusive, ela tem um outro aspecto, Elton, judicial, que nos Estados Unidos, 10 anos depois ou 15, um sujeito lá, como foi ao médico com dor na perna. Aliás, essa é a grande queixa da humanidade, todo mundo tem dor na perna. Aí o médico prescreveu exercício para ele, né? Só que ele foi piorando, não conseguiu andar. Um advogado, na época, exigiu que se tirasse um raio-x, né? Porque ele contratou advogado para processar um médico já. Tirou o raio-x e a perna do sujeito estava quebrada. Quer dizer, primeiro erro da história da medicina. Primeiro, nesses casos, né? Deve ter tido muitos erros. Então, essa foi. Aí depois, o juiz que julgou o caso, né, deu ganho de causa ao advogado que queria uma indenização. Se o raio-x foi uma grande conquista da humanidade, ele também agora, todo mundo fala que existe um exagero, até para evitar processo. Porque todo mundo quer culpar o médico, né? Só que esquece que 80% tem bons resultados, velho. Se não fosse o médico, podia ter problema. Não vamos pegar só nos 20%, vamos pegar nos 80% que salvam de vida. Se não pede o exame, o médico fala que não pediu o exame, ele errou. Se pede muito exame, ele fala, pediu muito exame para mim. Dá para entender? É eterna insatisfação. E quanto à tomografia, professor? A tomografia foi um negócio interessante. Tinha um indivíduo inglês chamado Housenfield. Ele sabia do raio-x, né? E ele tinha um parente que era doente e não se conseguia fazer o diagnóstico.
Ele chamou um neuroradiologista, o pai dele tinha algum problema na cabeça, e falou que precisava melhorar o raio-x. Então ele inventou um sistema de tirar a radiografia através de ângulos, vários ângulos, né? Vários cortes, porque tomo em grego quer dizer cortar, né? Fazer vários cortes. E a primeira experiência é engraçada, não deu certo, Elton. Não funcionou. Ele pegou uma cabeça primeiro, uma cabeça de boi, fizeram experiência no boi, porque ele achava que devia, pelos ângulos, dar diferença de densidade do tecido. Quer dizer, a tomografia é um raio-x em diferentes posições e de intensidade diferente. E os tecidos, eles são diferentes também. Então, pelo tom de cinza, sabe se é água, se é partes moles, se é osso, se tem gás ou não. E o que aconteceu? Ele quase desistiu da experiência. Fez com boi, não deu certo, ficou tudo igual, como se fosse um raio-x. Ele quase desistiu, isso foi em 1967. Em 1972, que foi descoberta a tomografia, ele pensou o seguinte, um neuroradiologista falou para ele, olha, vamos repetir essa experiência agora com um boi que não levou pancada na cabeça. Porque eles matavam boi com pancada. Por quê? Porque o sujeito é preparado, esse neuroradiologista, ele falou, deve ter sangrado e o sangue atrapalhou a visão. Porque o cérebro é cheio de ventrículos, lugares que tem água. E por trás, por cima, tem uma capa que quando sangra, fica tudo ali. Dá diferente. Qual foi a sugestão dele? Ele falou, vamos pegar um boi que foi morto pelo sistema kosher. Esse sistema de matança de boi é dos judeus. Porque não pode dar pancada no boi. Tem que sangrar. O boi morre pelo sangramento. A experiência deu certo. A tomografia mostrou diferença, por exemplo, entre o miolo, o osso e o ventrículo, onde tem água. A água na cabeça, né? Lá na rua Arthur Machado tinha um indivíduo que tinha essa doença, o líquido não circulava, a cabeça aumentava. Apareceu o ventrículo, apareceram os ossos, apareceu o cérebro. Bem, vamos continuar aqui a nossa conversa com o professor Hamid, que vai nos explicar como surgiu a anestesia. Professor, a gente fica vendo aqueles filmes de faroeste lá, que corta a perna do cara lá na guerra civil norte-americana, a poder de cachaça, né? Mete cachaça no sujeito e o serrote na perna. Foi mais ou menos nessa época, na época da Guerra da Secessão, na Guerra Civil Americana. É uma fantástica história que começou na Inglaterra, né? Porque antigamente, Wellington, a mulher não podia sentir dor na hora do parto, porque a dor, né, era um castigo de Deus que ele mandava. E a mulher tinha que dar luz sentindo dor. Ah, se ela tinha que sentir dor. Tinha que sentir dor, não podia ser aliviada por nada. Inclusive tem uma... Isso é coisa dos homens, né? Uma tentou pedir para ser aliviada e foi enterrada viva. Isso foi em Londres, está documentado historicamente. Era pecado. E o Priestley, que foi Quem inventou essa história desse pecado aí, professor? Não sei, viu, Elton? Pelo menos se dizia na época, né? Deve ter sido invenção de religião, né? De alguma coisa, né? Porque era proibido. Aí o Priestley, que estava estudando os gases, ele apelou para o Gênesis e dizia que até Deus usou anestesia quando tirou uma costela do Adão para fazer Eva. Né? Bem pensado. Bem pensado. E esse foi um gênio. Para resumir, ele descobriu um gás, né, que podia aliviar a dor das pessoas. Só que ele não soube utilizar isso aí direito, né? Até na Inglaterra, primeiro hospital onde se deu anestesia, abre aspas 400 vezes com anestesia
né, começando, trancavam todas as portas, entendeu? Para ninguém escutar o grito dos pacientes. O pessoal gritava, às vezes dava cachaça, esse negócio todo, né? Mas a história começa com um indivíduo chamado Crawford Long, que era um clínico geral americano, né? Morava numa cidade de 400 habitantes só, chamava Jefferson. Ele sabia que existia o éter. O éter foi descoberto um pouco antes, que era uma mistura de ácido sulfúrico com álcool. Você sabe o que quer dizer álcool? Não. Interessante. Só conheço, professor. Álcool em árabe quer dizer o espírito do corpo. Espírito. Quer dizer, relação com uma sensação que age sobre o sistema nervoso. Ele misturou álcool com ácido sulfúrico e viu que isso aí dava alegria. Então tinha até as farras, que é o éter. Álcool com ácido sulfúrico deu éter. Então tinha essas farras lá do éter, né? Esse Crawford Long participou delas. Só que não era orgia, não. Para ficar alegre. E ele percebeu que quando ele cheirou aquilo, depois que ele voltou ao normal, ele viu que tinha tido contusão, bateu a perna, machucou. E não tinha sentido. E não sentiu nada. Começa a história da anestesia. Aí ele começou a usar isso, né? Inclusive tinha um indivíduo que tinha 2 abscessos aqui no pescoço, né? Tumoração, abscesso é uma tumoração de pulso, e o cara morrendo de medo, né? Abria aqui perto da carótida, o indivíduo podia morrer na hora. E o Crawford Long, o que fez? Falou para ele, não, vamos fazer uma farra do éter, vamos ficar aí achando bom. E quando ele adormeceu, o Crawford pegou, tirou os dois, né? Duas tumorações que tinha. Quando o indivíduo voltou, que não tinha mais aquilo, ele ficou extremamente impressionado e começou... Hoje daria processo, viu, professor? Poderia dar, porque tem que assinar danos hoje morais, exatamente. termo de consentimento. Exatamente. Mas isso não aconteceu, né? Foi a gratidão. E o cara entrou para a história também, né? Entrou para a história, o nome dele está lá, né? Agora, o Crawford Long, que foi o descobridor da anestesia, ele não parou por aí, não. Ele também tinha um negócio chamado óxido nitroso. É o chamado gás hilariante, porque quando a pessoa aspirava aquilo, ficava rindo feito bobo, né? E ele aproveitou o Crawford para tirar um dente de siso, né? Fez o cara cheirar e tirou um dente de siso que estava molando demais o sujeito. Aí começa a história da anestesia, existe uma briga hoje, né? Se foram os dentistas que descobriram ou foi o médico. Essa briga corporativa que não leva a lugar nenhum, né? Essa briga de fulano, ciclano... E para o paciente não interessa quem inventou, né? O importante é que existe, né? Interessa que existe. Aí esse Morton, que era lá de Harvard, a mais famosa escola de medicina dos Estados Unidos, ele ficou sabendo disso e fez um documento que ele tinha ido um mês atrás, lá na terra do Long, do Crawford Long, né? E que ele tinha feito a experiência. Ele queria ser o detentor e fez essa experiência em Harvard. Mas, na realidade, quem descobriu a anestesia foi o Crawford Long. E esse gás, o óxido nitroso, começou a ser usado para anestesiar. Mas o outro ficou na história também, né, professor? Tentando dar uma despertinha, né? Tentando dar uma de brasileiro, né? Levar vantagem em tudo, né? Só que muitas vezes os descobridores mesmo, eles ficam anônimos. Por que que o Carlos Chagas, o maior cientista brasileiro da história, não ganhou o prêmio Nobel? Ciúme. Foi indicado para o prêmio Nobel e não ganhou por causa de ciúmes de terceiros. Brasileiros. Brasileiro, do Instituto Oswaldo Cruz. Ele foi indicado, porque foi o único, Elton, que descobriu uma doença inteira. Não é só sintoma, não. Ele descobriu a causa, descobriu os sintomas, descobriu como se previne, descobriu o vetor, que é o barbeiro. Não existiu nenhuma doença na história da humanidade que um só descobriu tudo.
Quem mandou nascer no Brasil, né, professor? É. Se tivesse nascido na Europa, na América do Norte. Prêmio Nobel sempre tem essa coisa, né? Isso é igual o prêmio de melhor jogador do mundo. Nunca se ouve falar que está na lista para ser escolhido um jogador que esteja atuando na América do Sul, que esteja atuando na Coreia, no Japão. É só a Europa. Tem exceções. E o prêmio é da FIFA, né? Não tem exceção, professor. Tem de estar atuando lá. Ele pode ser brasileiro, mas se estiver atuando no Brasil, ele não é indicado. Não, estou falando em relação à medicina. Ah, sim, tá. Por exemplo, a Argentina tem 2 prêmios Nobel. A Venezuela tem 1. E o Brasil até hoje. Mas temos um forte candidato esse ano. Miguel Nicoleles. Aliás, professor, e o fato do presidente dos Estados Unidos ganhar o Nobel da Paz, bombardeando o Iraque, metendo fogo nos iraquianos? Ele é muito inteligente. Ele justificou que para fazer a paz, às vezes, primeiro precisa fazer guerra. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Professor, quinta da semana que vem. É pena que não podemos contar a história dos antibióticos e dos corticosteroides. Por que não podemos contar? Não, hoje. Não, vamos contar quinta-feira, professor. Era isso que eu ia te dizer. Quinta-feira que vem? Quinta-feira que vem não é feriado, viu, professor? Não é feriado, não? Não, então é vou véspera de feriado. Estarei aí. Tem compromisso, certo? Estarei aí. Em não comparecendo, ponto cortado. Certo? Pai, perde ainda a folga do sábado e do domingo. Sem direito a... Só queria lembrar uma coisa. Eles falam que português é burro, o que é uma agressividade tremenda e uma falta de consideração com os descobridores do país. Porque eles têm um prêmio Nobel, Egas Muniz, que descobriu a arteriografia cerebral. Esse remédio que injeta aqui, sabe se tem tumor ou tem... Não usa muito mais hoje, não, mas... Desculpa, pode ser burro? Quer descoberta maior para eles do que o Brasil? Descoberta do Brasil, professor? Brasil. Professor, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã. Aliás, amanhã nós vamos falar aqui sobre o Hospital Elhangote. O trabalho árduo de grupos de voluntários que têm feito o possível e impossível para se levantar recursos para o Hospital Elhangote. E interessante é que os voluntários ficam nos bastidores, não aparecem em fotografias. Agora os políticos vão lá, arrumam um dinheirinho no Ministério da Saúde, posa para fotografia. Tem que ter foto. E aí brigam entre si. Não, fui eu que arrumei. Não, fui eu que convenci o ministro. Aquelas histórias de política, né? Até amanhã. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.